Boa tarde você que está conosco aqui na Rádio X40. Sejam bem-vindos a mais um programa Viver Melhor com Cris Coe. Hoje um tema especial para começar o nosso novo dia da semana. Nós tínhamos até semana passada o nosso programa diário e trabalhando aqui a grade da rádio, já com as novas programações também do nosso espaço aqui, Cris Coe Terapias Integrais, as atividades aos poucos voltando às atividades presenciais. O nosso programa, então, essa semana passa a ser semanal, todas as quartas-feiras. Isso mesmo, quarta-feira, a 1h da tarde, com você aqui na Rádio X40. Hoje nós vamos falar sobre símbolos, os símbolos sagrados, os símbolos que nós usamos, vemos nos oráculos e vários outros símbolos, esse universo de conhecimento da simbologia e como é que isso está mesclado com a nossa consciência, com o nosso inconsciente e com todo o nosso sentido de evolução, de despertar, de consciência, tudo que a simbologia pode nos trazer e pode auxiliar para que a gente use esses conhecimentos a nosso favor. Então, olha, Jana, boa tarde, Jana. Olha quanto tempo que a gente não se fala, coisa boa te ter aqui por perto. Pelo menos participando na telinha. Saudade da Jana. Vamos lá, eu tô tentando aqui trazer. Deixa eu conectar para ver quem mais. Eu não consigo ler todos os comentários pela telinha do telefone que fica aqui gravando, da câmera. Deixa eu colocar aqui na página da rádio para ver todo mundo que fala aqui comigo. Gente, eu trouxe vários aqui símbolos, muita coisa pra gente. Aqui alguns que eu trabalho com a radiestesia, símbolos egípcios, símbolos franceses, símbolos orientais. Trouxe simbologia de tarô, de baralho cigano. Vamos ver se eu consigo aqui trazer pra gente a simbologia das runas, pra gente falar também um pouquinho desses símbolos. Tentando aqui conectar. Deixa eu ver se já entrou na nossa página. Aqui. Agora sim vai entrar, vai dar certo. Pois vamos lá então falar sobre os símbolos, o que é esse trabalho com os símbolos, né? Eu gosto muito de começar falando da referência que pra gente aqui no Ocidente principalmente é uma das principais referências quando vamos estudar símbolos, que é Jung. Então, Jung, dentro de todo o conhecimento que ele deixa para nós, ele começa a trazer e a relembrar muito do que se conhecia. Então ele vai buscar e beber nas fontes orientais de tudo que se conhecia até então sobre simbologia e a representação simbólica dentro do nosso contexto de vida e tudo que ela representa. Não é à toa que Jung vai trabalhar muito, estudar e desenvolver muito dos seus conhecimentos, vinculando a simbologia a tudo aquilo que nós sonhamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos. Essa representação simbólica para Jung já era muito importante. Tá? Ele entendia o conceito de que a partir dos símbolos nós compreendemos o mundo, compreendemos o universo. Ai, deixa eu parar aqui. Começou a fazer barulho aqui. Compreendemos o mundo e compreendemos o universo. Vamos entender como isso funciona na prática, né? Na nossa vida prática. Símbolos. Toda vez que nós pensamos em algo,
toda vez que nós, mentalizamos algo, isso que a gente pensa e isso que a gente mentaliza, nós elaboramos a partir de uma representação. Então, quando eu falo assim, pensa numa maçã, mesmo que você tente não pensar na maçã, automaticamente, na hora que a gente ouve a palavra maçã, a gente visualiza no nosso campo mental o desenho, a forma da maçã. Algumas outras pessoas, quando eu falar maçã, além de visualizar na sua mente a maçã, ela vai também sentir o cheiro da maçã. Outras pessoas ainda, além de visualizar ou além de sentir o cheiro, ela vai sentir o sabor da maçã na sua boca. E para isso eu usei só uma representação, que é a palavra, é o nome, né? Então, pelo nome, nós conectamos a uma representação, então, de algo. E assim é com tudo que existe. Aqui eu peguei um exemplo bobinho para a gente ter a ideia do quanto aquilo que a gente entende por representação pode causar na nossa vida. Vamos supor que eu esteja trabalhando agora no sentido de representar emoções. Então, quando eu tô aqui na frente de vocês, eu tô falando, eu tô mesclando sorriso, eu estou mesclando gestos e movimentos com as mãos, movimentos com a cabeça. E se de repente eu paro e faço essa expressão, a representação do meu rosto, né? O que isso simboliza? Então, uma boca para baixo, né? Um bufar. Na hora vocês vão dizer, nossa, a Cris está fazendo esse programa contra gosto hoje, ela não queria falar sobre isso. Né? É representativo, é simbólico. Por quê? Porque nós convencionamos dentro da nossa estrutura social, cultural, que um bufar dessa forma, um assoprar o ar, nós convencionamos que isso é uma expressão de desagrado, de pouca paciência, de alguém que está chateado, aborrecido, fazendo as coisas contra a vontade. Né? Então, isso é a representação. Toda representação, todo símbolo vai estar relacionado, portanto, com uma cultura, com uma sociedade, com um tempo, com um espaço. Né? Então, todos os símbolos eles estão conectados com o sentido humano a partir de uma referência anterior. Tá? Então, essa representação da feição, da forma de assoprar o ar, tem algo no contexto que pra gente faz sentido. Né? De repente, alguém que não está e não faz parte da nossa sociedade não entende esse contexto. Né? Quando eu ando por aí pelo mundo e a gente visita culturas, vocês sabem quem é que tem a tradição de usar esse símbolo, e quando a gente vai explicar, e quando a gente fala assim, eu te aturo, né? É uma forma, é um gesto, é uma prática que simboliza algo dentro de uma cultura específica, né? Quem cresceu, assim como eu, próximo ali da cultura italiana, vai usar muito esse símbolo e vai usar muito o gesticular, falar com as mãos, né? Dificilmente vocês vão me ver fazendo uma palestra, dando aula ou aqui mesmo nos nossos programas, falando com as mãos presas, parece que faz parte. Tudo isso é representação. Né? Enfim, quando nós ampliamos esse conceito de representação, nós entendemos então
O símbolo, ele está vinculado com tudo aquilo que eu tenho de conhecimento prévio, seja cultural, seja social, né? Todo o meu contexto filosófico de vida, tudo aquilo que eu entendo como aqui dentro do meu consciente. Para o Jung, ele ia além. Os símbolos, eles também têm um alcance de trazer para a compreensão do consciente aspectos do nosso inconsciente. Quando o nosso inconsciente quer trazer para o consciente alguma memória, alguma informação, muitas vezes o nosso inconsciente, ele não encontra parâmetro ou não encontra algo para nos explicar ou nos mostrar aquilo que é preciso, é necessário para o nosso crescimento. E o nosso inconsciente acaba usando, então, símbolos, representações simbólicas que para nós faça sentido aquela mensagem. E isso também a gente tem muitas representações para que nós compreendamos isso. Por exemplo, uma pessoa quer conversar conosco, só que ela fala russo. Ela é russa, a pessoa fala russo. Eu, Cris, não entendo russo. Não sei falar russo, não entendo, não compreendo, não sei ler. Então, eu não tenho o conhecimento daquele código de comunicação. Então, não adianta alguém vir e falar russo comigo, eu não vou entender nada. Mas se esse russo chega perto de mim na rua e diz assim, já tá mais perto, né? Mais próximo, símbolo. Eu sei que tem alguma coisa a ver com comer. Então, comer onde? Ele pode estar me perguntando se eu já comi, ele pode estar me perguntando onde tem um restaurante, onde fica um lugar para comer. Ele pode estar falando alguma coisa, me perguntando se eu sei, né? Algo sobre comer, enfim. Veja que o gesto, a expressão, acaba então trazendo para o entendimento do meu consciente algo que eu não tenho ferramentas para compreender, que nesse caso é a língua russa. E assim é que o nosso inconsciente faz para trazer à tona tudo aquilo que a nossa essência quer expressar e que a gente não sabe como compreender. Algumas pessoas usam muito a seguinte expressão. É muito comum, eu escuto bastante. Eu quero que vocês me digam se também vocês já ouviram aquela expressão. O universo dá sinais. Preste atenção, fique atenta, porque o universo mostra os sinais. Que sinais são esses? Tá? E o que é que eu preciso ficar prestando atenção? Atenção em tudo aquilo que para mim pode ser representativo. Tá? Então eu preciso ter uma referência para compreender esses sinais. Que nem ali a jovem na paquera, né? Eu não era muito boa em compreender esses sinais. Então, mexe no cabelo, né? Dá piscadinha, sorri, mas vira o rosto. São sinais. As pessoas dão sinais. E assim, quando a gente quer saber algo de dentro da gente, vamos buscar quais sinais? Onde nós vamos buscar esse conhecimento, essa representação? E é aí que surge, então,
todo o contexto simbólico que a humanidade desenvolve para fazer essa conexão de mundo interior com o mundo exterior. O mundo interior da nossa essência, da nossa divindade, do nosso eu superior, com o mundo exterior da nossa personalidade, do nosso ego, de tudo aquilo que nós conhecemos nesse plano consciente em que nós vivemos. Até agora, então, eu só tinha falado de símbolos, de representações e de sentidos e significados externos, quando uma pessoa está interagindo com a outra. A partir de agora, então, a gente vai começar a compreender todo um universo simbólico que tem a ver com as nossas referências e que nós podemos usar para o nosso desenvolvimento, a nossa evolução dentro dos nossos propósitos de vida. Eu gosto sempre de trazer para o nosso programa Viver Melhor, aspectos que surgem aqui no consultório. Quando as pessoas me procuram, quando precisam ali de ajuda para resolver alguma situação da sua vida, e essa questão é uma que está mais presente em todos os tratamentos que eu acompanho e que eu já tive a possibilidade de acompanhar. O tema central sempre fica em torno da pessoa aprender a ouvir o que a sua essência divina está mostrando como caminho. Eu não tenho como dizer para ninguém, faça isso ou faça aquilo. Tá? Nem mesmo quando trabalho com oráculo. O que o oráculo vai trazer é quais são as possibilidades ou quais são as probabilidades de resultado de um lado, de outro lado, a partir de uma escolha ou de outra escolha que a pessoa faça. Porque no final das contas, tudo o que se refere à nossa vida resulta das escolhas que nós fazemos durante a nossa trajetória evolutiva. A grande dúvida é quais são as melhores escolhas para mim. Quais são as melhores escolhas profissionais que eu devo fazer? Quais são as melhores escolhas dentro da minha família? Quais são as melhores escolhas que eu preciso fazer para me sentir bem, para me sentir realizada com a minha vida? Então, tudo isso passa por um processo de indagação pessoal, particular, que é interno. E ninguém mais, nenhum oráculo, ele pode ser capaz de substituir o conhecimento do eu superior, porque a divindade habita cada um de nós. Entretanto, tem caminhos de nós nos comunicarmos com essa essência a partir de uma compreensão direta do consciente. E um desses caminhos, ou, ao meu ponto de vista, o principal caminho fora a reconexão mental, direta com o nosso eu, quando a gente busca algo externo, para mim o principal caminho é através da simbologia, através dos símbolos. Quando a gente não está entendendo um recado do universo, os símbolos vêm até nós, então nos dar um help, Eu brinco dizendo que são os nossos universitários, esses universitários que nos auxiliam e nos apoiam sempre que a gente precisa. Deixa eu conectar o cabo aqui da energia. Olha, a Agatha entrou aqui, coisa boa. Vamos ver quem mais entrou, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. A Jana e a Agatha, isso aí. Pois muito bem, que símbolos são esses, Quais são esses símbolos, então, que vêm nos socorrer para facilitar essa comunicação da minha essência divina, do meu eu superior, e que
como essência divina, é parte do onipotente, do oniquerente, do onisciente, e se é onisciente, tudo sabe e tudo conhece sobre a minha vida, sobre os meus propósitos de evolução. Todos nós temos em nós todas as respostas. Para onde eu devo seguir? O que eu devo fazer? Qual é a missão da minha vida? O que é importante eu entender, saber, conhecer? O que eu venho desenvolver? O que eu vou deixar para o mundo? A nossa essência tudo sabe. E isso nós já falamos em vários programas anteriores. A grande questão é agora, nesse momento, como é que eu faço para reconhecer? Então a gente precisa de um tradutor, né? Então hoje a gente é muito fácil, a gente quer traduzir, a russa veio falar comigo, ela liga lá o celular no Google Tradutor, ela fala em russo e automaticamente eu escuto em português. E os símbolos, eles vão funcionar para nós como esse Google Tradutor para facilitar a comunicação da minha essência divina com o meu mental consciente neste momento. Por isso que quando nós aprendemos a usar os símbolos de uma forma inteligente e coerente, nós temos uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, autodesenvolvimento e, portanto, de evolução. E evolução é naquele sentido de, além de ter conhecimento, aprender a usar esse conhecimento com sabedoria. Então não se trata de acumular informações, se trata de todas as informações que eu tiver servirão para me fortalecer na minha vida e na minha jornada, né? Tem um trabalho que eu tenho feito, tenho estudado no meu canal do YouTube, Cris Coe e Terapias Integrais, tem uma playlist só falando sobre psicoterapia reencarnacionista, né? Uma das ferramentas desse trabalho de psicoterapia reencarnacionista se chama investigação do inconsciente. Tudo aquilo que está escondidinho lá, todas as memórias de tudo que nós já fomos, todas as memórias de conhecimentos, de aprendizados que nós já passamos, tá tudo lá registrado. E quando a gente reencarna, a gente vem com aquele véuzinho, né, que cobre quase todas essas memórias. Para algumas pessoas esse véu tá mais transparente, fica ainda alguma lembrança de alguma coisa. Mas o que é, assim, quase que um consenso entre todas as pessoas que acreditam em reencarnação? E todas as que convivem comigo ou que em algum momento da vida cruzaram comigo e que nós conversamos sobre isso. Todas essas pessoas que realmente acreditam em reencarnação, elas vibram em comum com aquela curiosidade. Eu gostaria de saber quem eu fui em vidas passadas, o que aconteceu, o que eu já aprendi. E existe uma certa curiosidade, e é interessante que essa curiosidade, sim, não é só entre os reencarnacionistas, mas entre muitas pessoas que, de repente, nem acreditam muito, mas têm a curiosidade de fazer uma regressão para ver se, de repente, isso aí existe mesmo, né? O que é tão fascinante nesse sentido e que tem relação aqui com o nosso assunto é a gente encontrar referências, né, a partir de tudo aquilo que eu já sei, que eu já conheço, que está em mim. Então imagine o nosso inconsciente como um grande HD, né? Uma super memória que carrega todas essas memórias de tudo que nós já vivemos. Imagina se uma outra encarnação eu fui
uma pessoa que estudou muito sobre, pegar uma coisa muito que eu não sou boa hoje, química. Estudou, foi uma profunda alquimista, estudando todos os princípios da química, fazendo experiências, conhecendo as formulações químicas, tudo aquilo. E hoje eu não tenho esse conhecimento conscientemente, porque está guardadinho lá. E eu vou sentindo, né, eu vou sentindo uma inclinação para estudar mais sobre isso e pesquisar e mais a fundo. E aí eu fico pensando, nossa, mas olha só, eu já tô com 40 anos de idade, sou terapeuta, não tem nada a ver. Imagina começar uma faculdade, tudo de novo. E o meu ego aqui, a minha consciência, que é limitada, fica colocando mil empecilhos para aquele novo estudo, mas a minha essência está vibrando porque aquele conhecimento está no inconsciente. E aí a gente procura ajuda, muitas pessoas acabam procurando ajuda dos oráculos para compreender, então, tem um negócio que eu acho que aquilo que eu estou fazendo, meu trabalho já não me faz mais feliz, eu não sei para onde ir. E então, quando a gente usa os símbolos, a simbologia, a gente é capaz de compreender o que é que está vindo lá do inconsciente que está dizendo que aquela pessoa de repente tem alguma ligação com algo sobre química. E a pessoa, nossa, mas acho que não. E o consciente, às vezes, da pessoa tem alguma coisa errada, até que vai buscando referências e olha, não é mesmo que isso tem a ver, né? Então esse é um aspecto do símbolo e de como nós usamos os símbolos para o nosso crescimento, para a nossa evolução, quando a gente usa o símbolo como forma de comunicação com esse nosso inconsciente, ajudando a aflorar na nossa mente consciente, nessa aqui da carne, tudo aquilo que já está em nós. Então o símbolo ele serve para ir aflorando, desenvolvendo, trazendo para a realidade consciente tudo aquilo que até então eu não conseguia entender, compreender na minha vida. Então, desde orientações sobre caminhos de vida até explicações sobre coisas que se passam comigo e que eu não tenho ainda entendimento. Então, tudo isso é possível alcançar quando a gente estuda os símbolos, quando a gente se dedica a este conhecimento, né? Eu trouxe aqui alguns símbolos muito utilizados, símbolos que eu utilizo, que são minhas referências no trabalho que eu desenvolvo aqui no consultório. Desenvolvo sempre primeiro para mim e utilizo nas práticas terapêuticas, né? Aqui vou mostrar primeiro um símbolo grego muito conhecido no mundo, tá? Vocês já devem ter visto em algum momento esse símbolo, tá? Um egípcio, eu falei grego, é egípcio, o símbolo egípcio, olho de Horus. Esse símbolo egípcio, ele está relacionado, né, com uma divindade egípcia. Então aqui ele vai trazer todo esse referencial para quem não conhece esse símbolo, mas reconhece que isso é importante, porque em algum momento da sua vida já viu. Então esse símbolo está carregado de uma energia, está carregado de informações, está carregado de conhecimento, está carregado de uma potência. Esse símbolo é muito utilizado, eu utilizo até dentro dos trabalhos de radiestesia, por exemplo. Tá? É um símbolo aqui bem conhecido. Trouxe um outro símbolo que está muito presente, um símbolo místico, muito presente também para nós
em vários contextos, que é o tetragramaton. Então também tem aqui símbolos que tem uma representação de origem egípcia, de origem hebraica, de origem suméria, né? O conhecimento persa. Existem muitos símbolos dentro desse grande símbolo que a gente chama de tetragramaton. Então aqui a gente tem um outro exemplo de símbolos que se conectam com os nossos conhecimentos. Se eu, em outras épocas, em outras eras, tive acesso a esse símbolo, ele faz sentido para mim assim que eu o vejo, assim que eu entro em contato com o símbolo, mesmo que o meu consciente presente não compreenda esse símbolo, mas ele atinge um ponto que está lá dentro do meu inconsciente. Isso explica muitas vezes aquela sensação que a gente tem de ai, nossa, achei tão bonito isso. Então eu vejo um quadro, eu vejo uma imagem, um objeto de decoração que tem o tetragramaton, eu não faço a mínima ideia para que ele serve, mas aquilo é interessante. Olha todos aqueles símbolos, aquelas letras, olha que coisa bonita. E a gente se encanta, nem sabe por quê, porque a gente não entende nada do que está desenhado aqui. Então tem uma adaga, tem não sei nem o que é isso, tem uma taça, tem um bastão, tem... A gente nem sabe às vezes nomear e identificar os símbolos, mas a gente gosta. Isso faz sentido, então os símbolos fazem sentido não só na nossa mente consciente, mas principalmente no inconsciente. Então é a partir do nosso inconsciente é que todo um movimento começa a acontecer na nossa vida. E se nós sabemos e aprendemos a usar o símbolo adequado para o nosso momento de vida, esse símbolo passa a ser um promotor da minha tomada de consciência. Tirar esse conhecimento que está no inconsciente e trazê-lo para o consciente. Ajuda a trazer tudo aquilo que eu tenho de bom dentro de mim para fora, se eu faço bom uso dos símbolos e de forma adequada, né? É claro que ao longo da história da humanidade, muitas pessoas foram usando os símbolos de forma inadequada, invertendo seu sentido, seu significado, né? Pela falta de compreensão, falta de estudo. No desenvolvimento da humanidade, nós também passamos por um processo muito feio, né? Por falta de conhecimento, acabarmos demonizando alguns símbolos muito bonitos, né? Um desses símbolos eu nem trouxe aqui, né? Poderia ter trazido. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Um desses símbolos vocês vão reconhecer logo, que é o pentagrama, né? Vamos chamar ele aqui. Vamos ver se ele tá... Aqui, olha. Aqui a gente tem o pentagrama, né? Esse símbolo aqui. E aí quando a gente vai ver os filmes de terror, né? A gente pega e vê o símbolo, ai, de cabeça para baixo. Na hora que a gente bate o olho nesse pentagrama de cabeça para baixo, a primeira coisa que a gente pensa: nossa, isso aí é do mal, isso é do coisa ruim que a gente não fala o nome, né? Isso aí é coisa de seita satânica e assim por diante. E quando a gente passa a estudar o símbolo, não é nada disso. Não é nada disso. Existe uma representação de absorção de energias, né? Enfim, hoje a gente trabalha para a saúde, a cura, a proteção, com o pentagrama. É um dos símbolos mais utilizados e mais reconhecidos na nossa sociedade, na nossa cultura, e que a gente associa a coisas boas quando ele tá, né, viradinho para cima.
Quem não sabe, quem não conhece, quem não estuda simbologia, vai morrer de medo se alguma vez vir esse símbolo de cabeça para baixo. E não necessariamente o símbolo invertido, o pentagrama invertido, é coisa ruim. Falando, né, então, como curiosidade, quando é que eu uso o símbolo pentagrama invertido para o bem? Quando eu quero absorver energias negativas que estejam com a pessoa, por exemplo. Então, uma pessoa negativa, pessimista, autoritária, turrona, birrenta, agressiva, e a gente quer recolher tudo aquilo de ruim que está ali com a pessoa. Então, eu posso usar esse símbolo dessa forma, mas tem que ter conhecimento. Como eu faço, quando eu faço, né? Todo o contexto, é preciso conhecimento para então compreender como esse símbolo age, né? Outro símbolo que é muito bonito, energia extremamente curadora, esse é o labirinto de Amiens. A Amiens é uma catedral francesa, muito conhecida e famosa. Esse símbolo está desenhado no chão dessa catedral e quando se mede a frequência energética do centro desta catedral, ou do centro deste labirinto, aqui a medição do campo de padrão de energia é de 18.000 angstroms. Só para vocês terem uma ideia, um corpo humano físico considerado saudável tem em média 6.500 angstroms. Aqui a gente tem uma frequência de 18.000 angstroms. Então, se acredita que quem visita essa catedral deve então caminhar e percorrer esse labirinto até chegar ao centro dele. E uma vez que eu consigo chegar ao centro do labirinto de Amiens, nós estamos então caminhando para a nossa saúde plena, nossa recuperação. Então é a representação simbólica da saúde, da cura, da proteção para todos os nossos corpos. Eu também trabalho bastante com esse gráfico. Quem tem mais interesse de conhecer esses gráficos, esses símbolos nos gráficos, vem comigo participar do grupo de estudos de radiestesia e radiônica, que eu falo bastante deles, né? Procura lá no meu canal, aqui no Facebook, no YouTube, Cris Cole e Terapias Integrais, vocês vão achar informações, né? Grupo de estudos gratuito, para quem quiser. Esse aqui é um símbolo oriental, pirâmide tal. Vocês já devem ter conhecido, visto em vários lugares esse símbolo yin yang, a energia da dualidade divina, o bem e o mal, né? E esse outro símbolo aqui também muito reconhecido, assim como o tetragramaton em todas as esferas místicas, a flor da vida, né? Símbolos que se conectam conosco ao nosso inconsciente. Existe aqui também muito conhecido por nós o tarô, né? Aqui a gente tem os 22 arcanos maiores do tarô. Então, quantos símbolos, né? Quantos símbolos tem aqui dentro de cada uma dessas cartas, né? Eu escolhi uma cartinha aqui só para a gente refletir sobre alguns desses símbolos, né? A carta do eremita. Essa carta do eremita, então, a gente tem várias figuras, né? Primeiro, ele tá sozinho ou acompanhado, tá sozinho. Segundo, ele tá no meio da cidade, ele tá no campo, ele tá aparentemente aqui no alto de uma montanha ou isolado, a gente só vê horizonte, né? A gente só vê montanhas lá no fundinho. Então, ele tá ali teoricamente isolado porque não vemos mais nada. O que mais? Ele é um senhor, ele tem barba branca, ele aparenta ser mais velho, ele está segurando
uma lamparina, uma candeia iluminando, enfim, vários símbolos, né? O que significa a candeia ou a lamparina? A luz. Essa luz pode representar o quê? A luz do meu olho ou a luz da minha alma, a luz da verdade, a luz da vida? Ele tá parado, ele tá de frente, ele tá de lado, ele tá prestando atenção para onde? Então, tudo que se refere a esta carta é símbolo que vai se conectar em algum grau de profundidade com o nosso inconsciente. Então, quando a gente trabalha um arcano do tarô, eu estou trabalhando todo um sentido de evolução da minha vida, né? Sugiro que quem tem um gosto, uma inclinação, estude esses símbolos dos arcanos do tarô. E o que eu trouxe aqui, eu quero passar agora, já para vocês, uma lista de afirmações com base na simbologia do baralho cigano. Por que eu trouxe o baralho cigano para passar essas afirmações em relação a esse símbolo? Porque esse baralho é um dos mais comuns. Essa simbologia é uma das mais comuns, se não for a mais comum, que se conecta muito à nossa realidade. E principalmente a nossa realidade aqui brasileira, né? Então o cavalo, até hoje, a gente caminha aqui onde eu moro hoje, aqui no Rio Grande do Sul, é muito comum a gente ainda ver cavalo na rua, né? Hoje um pouquinho menos, mas quando eu era criança, adolescente, isso era super normal, né? Enfim. E hoje a gente ainda vê, em algumas cidades, ainda acho que de São Paulo, eu também vi no interior, muitas cidades ainda usam o cavalo como policiais montados, é bem interessante. Então, essa representação simbólica do cavaleiro, daquele que vai à frente, daquele que comunica, daquele que toma iniciativa, né? O simbolismo do cavalo como um animal de força, um animal de poder, né? Um animal que resiste, é resistente, é destemido, não tem medo. Olha quanta simbologia por trás de uma cartinha. Então, quando a gente trabalha todo esse movimento do inconsciente, quando eu estou precisando ter iniciativa, por exemplo, ser forte, qual é a carta que vai simbolizar e vai trazer a comunicação do meu inconsciente, a comunicação da minha essência divina para o meu consciente? Cris, não tem medo, sobe nesse cavalo e vai, porque, né, tu tem força, é a força do cavalo de ir, fazer, abrir novos caminhos, desbravar. Toma as rédeas da tua vida na tua mão, conduza esse cavalo chamado vida, né? Quem manda na direção do cavalo é o cavaleiro, seja o cavaleiro da sua própria vida. Olha quantas mensagens. Então, quando a gente usa o símbolo para a compreensão da nossa evolução, tudo fica mais fácil. Eu assim, aquela coisa que eu estava sentindo dentro de mim, então, bem que eu senti aquela vontade de realmente fazer uma coisa diferente. Então é isso, né? Tá confirmado, é isso. E a gente começa a compreender como então que funciona todo esse conhecer e todo esse saber oracular quando a gente fala de baralho cigano, por exemplo, utilizando o quê? O símbolo como o canal de comunicação entre a essência divina e o que eu sei conscientemente, aquilo que eu já conheço, né? E aqui nós temos
Cada cartinha, nesse caso aqui, 36 cartas do baralho cigano. Então, cada cartinha eu tenho uma representação diferente de acordo com os símbolos que estão nessas cartas. E antes da gente terminar, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês? Eu fiz há umas semanas atrás, nós finalizamos, eu acredito que há umas 6 semanas aproximadamente atrás, uma sequência no programa Despertar que eu faço no meu canal Cris Coe Terapias Integrais, uma sequência de afirmações para a evolução, utilizando toda essa simbologia do baralho cigano. Quem gosta desse tema, quem quiser se aprofundar nesse assunto, eu sugiro que você vá lá na playlist Despertar Baralho Cigano, é Despertar Afirmações para Evolução. Dessa forma que está escrito lá, Despertar afirmações para a evolução no meu canal Cris Coe Terapias Integrais, porque lá tem são nem sei quantos vídeos, mas eu tenho afirmações das 36 cartas do baralho cigano, tá? Deve ter aí umas 16 ou 17 vídeos, porque geralmente eu fazia 2 afirmações em cada vídeo. E se você tem papel, caneta e a mão, né, eu vou dizer agora a carta e a afirmação para vocês fazerem uma das afirmações. Lá nos vídeos tem ela completinha, a dica de como fazer, né? Tem muito mais conteúdo. Aqui eu tô entregando para vocês de forma fácil, prática, objetiva. Como é que eu faço? Eu pego a minha afirmação, conecto com a imagem, eu posso fazer olhando para a imagem e repetindo a afirmação, sempre que você achar e sentir que está precisando daquela lição, daquele aprendizado. Então, anotando, primeira carta, a carta do cavaleiro, né? A carta do cavaleiro, eu realizo. Eu realizo, eu realizo. Sempre repete 3 vezes. Mentaliza a imagem, mentaliza os símbolos e afirma: eu realizo, eu realizo, eu realizo. Para quem tá aí precisando de um up, né? Que assim, será que eu consigo? Consegue. Eu realizo, eu realizo, eu realizo. Bate o pé no chão. Olha para o símbolo e faça essa energia movimentar internamente. Segunda carta, a carta da plantação ou a carta do trevo, a afirmação: eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho. Então aqui é o meu cotidiano, a resistência, a persistência, a resiliência. Eu trabalho, né? O que tiver que fazer eu faço. Eu não vou ficar parado esperando cair do céu. Eu trabalho, né? Terceira carta, a carta do navio. Eu movimento. Tudo aquilo que a gente precisar movimentar na nossa vida, então eu movimento. A energia do movimentar, a energia da flexibilidade, a energia da mudança. Eu movimento. A quarta carta, a carta da casa. Eu acolho. Né? A energia do acolhimento, da compreensão, do atendimento, da amorosidade. Então, a carta da casa, eu acolho, eu acolho, eu acolho. Carta 5, carta da árvore, eu frutifico. Eu frutifico, eu frutifico, eu frutifico, né? Eu dou frutos na vida. Então eu cresço, eu me fortaleço, eu me expando, eu floresço e eu frutifico.
pico, é a finalização de todo um processo de vida, até que quando a gente acha que depois que frutificou não tem nada mais, as sementes daquilo que eu frutifiquei semeiam mais vida ainda, e nós continuamos vivendo na humanidade com os frutos que demos ao mundo. Isso é muito lindo, né? A profundidade desse símbolo da árvore. Sexta carta, a carta das nuvens, símbolo das nuvens, das tempestades, né? A afirmação, a virtude que a gente traz, eu enfrento, né? Eu enfrento, eu enfrento, eu enfrento. Eu enfrento com confiança, eu enfrento com coragem, eu enfrento com determinação, eu enfrento. Né? Às vezes a gente tá meio inseguro, tá uns probleminhas aí na vida, bate o pé no chão, olha para essa carta das nuvens e diz assim, eu enfrento, eu vou em frente, né? É importante a gente vibrar dessa forma. A carta da cobra, uma carta temida, mas com uma afirmação, um simbolismo muito importante, né? Eu transformo, eu transformo, eu transformo. Tudo aquilo que vem de negativo eu sou capaz de transformar. A energia Kundalini, a energia que serpenteia o nosso eixo de sustentação da nossa vida, eu transformo. Né? Para a gente ver que não há símbolo negativo. O que vai tornar negativo é o uso, a direção que eu dou para essa energia. A carta do caixão, outra muito temida, mas que é muito linda, a afirmação, né? Opa, eu transformo, essa aqui é eu transformo, essa daqui é eu harmonizo da cobra, eu harmonizo, eu harmonizo, eu harmonizo, é a harmonia da energia Kundalini. E a transformação no caixão, eu transformo, eu saio de um estado e vou para o outro estado, né? Eu transformo tudo aquilo que já não me serve mais, eu transformo em algo que seja importante, que seja bom na minha vida. A carta do ramalhete, a afirmação, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. A carta da gratidão, né? A gratidão à vida, a gratidão por todas as oportunidades que eu tenho, gratidão pela minha família, gratidão pelo meu trabalho, pelo meu corpo físico. Eu agradeço. A carta da foice é eu finalizo. Eu finalizo, eu finalizo. Eu finalizo tudo aquilo que não tem mais propósito de ser na minha vida. Eu finalizo todos os ciclos de dor. Eu finalizo todos os períodos de doença. Eu finalizo tudo aquilo que não tá legal mais na minha vida. Tá? Para que eu possa recomeçar bem, feliz, curada. A carta dos chicotes, a afirmação, eu equilibro. A carta, né, da dualidade, o bem e o mal, o positivo e o negativo. E nós nos conectamos com o nosso inconsciente, a nossa essência divina para equilibrar. Eu equilibro, eu equilibro, eu equilibro, né? É o símbolo. O que que o símbolo está trazendo para gente? Então é isso que a gente está fazendo aqui. A carta dos pássaros. Eu aceito, eu aceito, eu aceito. Então a carta que vem trazendo a lição de liberdade, de flexibilidade. Eu aceito as mudanças, eu aceito o novo contexto, eu aceito a minha liberdade, eu aceito, né? Eu aceito.
A carta da criança, a alegria da criança, né? A alegria de quem brinca com tranquilidade. A afirmação é: eu sorrio, eu sorrio, eu sorrio. Faça essa afirmação, movimenta essa energia, a energia desse símbolo tão puro, de alegria, mais pura, ingênua, né? Movimenta isso dentro do seu ser. Eu sorrio. Carta 14 da raposa. Eu raciocino. Inteligência, astúcia, perspicácia. Eu raciocino, eu raciocino, eu raciocino. Quando você estiver aí precisando resolver algum problema, né? Carta 15, carta do urso. Eu protejo, eu protejo, eu protejo. A proteção, né? Esse símbolo de força que é o urso. Eu protejo. A carta da estrela. Eu reconheço. A estrela que guiou os reis magos até o nosso Senhor, né? A estrela, símbolo de honraria, eu te reconheço. A estrelinha no caderno dos nossos filhos, alunos, né? Fez tudo direitinho, ganha estrelinha. Eu te reconheço, né? A cartinha da cegonha, eu crio. Eu crio, eu crio, a carta da criatividade, o símbolo da criação, o símbolo da criatividade, o símbolo da geração. Né? Carta do cão, eu sou leal, eu sou leal, eu sou leal, a lealdade acima de tudo. A torre, eu vejo o que precisa ser visto, né? Eu vejo, eu vejo. Ah, Cris, eu não tô vendo saída para minha vida. Usa a afirmação, mentaliza esse símbolo e repete: eu vejo, eu vejo, eu vejo. Pode se colocar lá de cima da torre, olhando tudo e diz: eu vejo. Lá daquele momento de cima da torre, olha para dentro de si, repita: eu vejo fora e eu vejo dentro. Né? A carta da praça ou do jardim, eu comunico. É a carta dos relacionamentos, né? Eu comunico, eu comunico. Carta da montanha, eu fortaleço a força da rocha, a força da pedra, né? Eu fortaleço. A carta 22 dos caminhos abertos, eu escolho os meus caminhos, né? Eu escolho. Para quem está em dúvida em que caminho seguir na vida. A carta do rato, eu encontro. Para quem está meio perdido na vida, para quem perdeu alguma coisa, eu encontro, né? O ratinho anda por tudo que é caminho, então eu encontro. A carta do coração, eu amo, eu amo, eu amo. A carta da aliança, símbolo sagrado do compromisso, né? Eu me comprometo. Eu me comprometo com a minha evolução, eu me comprometo com o meu aprendizado, eu me comprometo com os meus relacionamentos, eu me comprometo com as minhas responsabilidades, eu me comprometo. Né? É o símbolo do comprometimento para nós. A carta dos livros, eu aprendo, eu aprendo, eu aprendo. Então, quando a gente acha, tô muito velha para voltar a estudar, eu aprendo, né? A carta da carta, eu silencio, eu silencio, eu silencio. Então eu aprendo que em alguns momentos é importante silenciar e tudo que precisar ser dito,
será dito em algum momento, né? Aprender a silenciar. A carta do homem, eu vitalizo a energia, a potência, a vibração masculina, eu vitalizo. A carta da mulher, eu fertilizo. Eu fertilizo, eu fertilizo, né? A fertilidade, o símbolo da fertilidade. A carta dos lírios, eu perdoo. Tão difícil, né? O lírio que é reconhecidamente para nós, na nossa cultura, como o lírio da paz. Quem tem paz dentro de si, perdoa a si e perdoa os outros, né? Então, eu perdoo. A carta do sol, eu resplandeço. Eu resplandeço, né? Tudo quem eu sou, na minha essência. A carta da lua, então, eu aprofundo tudo que precisar ser aprofundado. A carta da chave, eu abro novas portas, eu abro novas janelas, eu abro novas oportunidades, eu abro, né? Abra-se para a vida, eu me abro para a vida. Faça essa afirmação, pegue essa chave que é um símbolo de abertura, né? E o símbolo aqui dos peixes, eu materializo. Traga para a sua vida material toda a realização que você quer, em todos os sentidos da sua vida. A cartinha da âncora, eu me sinto seguro. Eu estou segura, eu me sinto segura, eu estou segura. A carta da segurança, né? Mesmo lá nas tempestades em alto mar, um barco ancorado é um barco seguro, não sai à deriva de qualquer jeito. E para finalizar os nossos símbolos, a carta da cruz, uma das cartas mais simbólicas na nossa cultura ocidental, eminentemente cristã, né? A carta da cruz significando então a nossa evolução. Eu evoluo, eu evoluo, eu evoluo. E terminamos aqui então o nosso tour, a nossa jornada por esses símbolos que para mim são sagrados. E tudo que esses símbolos nos ajudam a crescer, a compreender sobre nós mesmos, sobre os nossos propósitos e na nossa evolução, nos ajudando a evoluir. Ficamos por aqui no programa de hoje. Jana, Ágata e todos vocês que estão assistindo e que assistirão essa gravação depois. Um grande beijo no coração. Voltamos com o programa Viver Melhor na próxima semana. Quem tiver alguma sugestão, quiser pedir algum tema específico, deixa aqui nos comentários que a gente vai trazendo, então, toda semana um tema novo para a gente conhecer, aprender e viver melhor. Grande beijo, até semana que vem.